pouquinho do nosso trabalho aqui em relação às lesões do tronco encefálico. Deixa eu só... essas são as duas principais instituições que eu trabalho, né? Santa Casa de Belo Horizonte e Universidade Federal de Minas Gerais. E, já entrando um pouquinho no assunto, a gente sabe que as primeiras descrições que a gente tem em relação aos tumores do tronco encefálico datam de 1882, de autores alemães. Esses tumores são tumores relativamente raros, eles correspondem a cerca de 1,6% dos tumores do sistema nervoso central. No entanto, na população pediátrica, ele pode chegar a 10% dos casos. Apesar de ser tumores relativamente raros, é uma patologia importante de ser tratada e estudada. É interessante notar que quando a gente se depara com o diagnóstico de um tumor de tronco encefálico, esse diagnóstico é como se fosse uma catástrofe. Exatamente que na grande maioria desses tumores se tratam de tumores malignos, como eu disse, acomete principalmente crianças, com uma mortalidade muito alta, com até 2 anos de acompanhamento. A apresentação dele se dá principalmente bimodal, ele acomete principalmente crianças de 6 a 7 anos e adultos na idade de 20 a 50 anos. E o que acontece? Acontece que foram estabelecidas várias classificações para se tentar organizar o tratamento dessas lesões. E, na minha opinião, existem algumas controvérsias relacionadas a essas classificações. Eu vou tentar explicar aqui um pouquinho durante a minha apresentação para tentar facilitar entender um pouquinho mais essas lesões. Primeira coisa, a classificação radiológica dessas lesões, a conduta nas primeiras classificações disponíveis, a de Epstein, a de Schuchs, se limitou muito a definir a conduta de acordo com a localização da lesão. Não se levou em conta também as características radiológicas, mas a localização foi um fator importante. É importante dizer também que as classificações que a gente tem disponíveis, a gente tem uma classificação histológica que atualmente ela mudou completamente, principalmente a partir da classificação da OMS de 2016, onde a gente começou a levar em conta, os marcadores tumorais começaram a ser levados mais em conta para se classificar os tumores do sistema nervoso central. O que não era usado na época, foram criadas classificações para se tentar indicar o tratamento e ver qual que é o melhor tratamento para as lesões do tronco encefálico. Um outro ponto também importante é dizer que essas classificações elas foram definidas principalmente na experiência do tratamento de pacientes de crianças. Isso é claro, que é um tumor mais frequente realmente em crianças. E a partir daí, o que se encontra em criança não é o que se encontra em adulto. Então a gente vê também uma falha através dessas classificações, exatamente por ser patologias diferentes, como a variabilidade diagnóstica completamente diferente entre as duas faixas etárias. Então, primeira coisa, a primeira classificação que a gente tem desses tumores é a classificação de Epstein. Ele inicialmente dividiu esses tumores nos tumores difusos, nos tumores focais, que seriam aqueles tumores menores que 2 centímetros, e nos tumores cérvico-bulbares. Basicamente, os tumores difusos seriam lesões localizadas principalmente na ponte ou acima do bulbo. Seriam lesões que não têm bordas bem definidas. As lesões focais seriam lesões menores de 2 centímetros, as quais com bordas bem definidas, e as cérvico-bulbares seriam aquelas localizadas na região cérvico-bulbar. E como que ele definiu a conduta nessas lesões? Ele definiu da seguinte forma: os tumores focais acima do bulbo e os tumores difusos, o tratamento era apenas a realização de radioterapia empírica, não era necessário se ter um diagnóstico histológico dessas lesões, porque a grande maioria desses tumores se tratavam de astrostomas malignos. Quando se levava em consideração os tumores focais no bulbo ou na região cérvico-bulbar, essas lesões deveriam ser submetidas a tratamento cirúrgico com o objetivo de uma ressecção total. Por quê? Porque a grande maioria desses tumores se tratavam de astrostomas benignos. Na minha opinião, existem 2 controvérsias em relação a essa classificação.
Primeiro, operar ou não apenas com a localização da lesão. Lesões abaixo do bulbo, tratamento cirúrgico. Lesões acima do bulbo, provavelmente tumores malignos, radioterapia. E a segunda controvérsia que existe nessa classificação é exatamente a definição de astrocitoma benigno. O que seria esses astrocitomas benignos? Quais tumores que estão incluídos dentro dessa categoria colocada por Apstein? Uma classificação mais recente que a gente tem desses tumores é a classificação do professor Schuchs, né? Ele baseou principalmente em achados de ressonância magnética e também na experiência dele no tratamento de crianças. A classificação dele é uma classificação parecida com a classificação de Apstein. Basicamente, existem também os tumores difusos e os tumores zéfico-bulbares. Basicamente, ele dividiu os tumores focais naqueles completamente intrínsecos e naqueles focais, os quais tinham uma extensão exofítica. E a partir, essas seriam as imagens das lesões da classificação de Schuchs. Essa seria a imagem clássica do tumor difuso. Essa seria o tumor focal completamente intrínseco. Esse seria o tumor focal com uma extensão exofítica. E essas seriam as lesões cérvico-bulbares. A partir daí, ele definiu a conduta nesses tumores também. Os tumores tipo 1, que seriam os tumores difusos, e os tumores mais frequentes do tronco encefálico, o tratamento, da mesma forma que a Apstein indicou, ele acharia que deveria se fazer uma radioterapia empírica, sem qualquer necessidade de diagnóstico histológico. Os tumores tipo 2, 3 e 4, ele achava que esses pacientes deveriam ser submetidos a uma ressecção cirúrgica, porque se tratava de novo, aquele termo de novo de astrocitomas benignos, um termo controverso. Schuchs coloca ainda a presença de gangliomas nesses tumores, né, em relação nos tumores do tronco encefálico, e seriam lesões também que deveriam ser submetidas a tratamento cirúrgico. Bom, quais são os questionamentos que eu ponho em relação a essas duas classificações? Primeiro, você definir conduta apenas pela localização da lesão. Segundo, astrocitoma benigno. O que é isso? Bom, uma das séries mais importantes da literatura em relação ao tratamento cirúrgico dos tumores do tronco encefálico é do professor Cavaleiro, do grupo da Unifesp, onde ele usou a classificação de Schuchs para tentar orientar o tratamento a fazer em cada paciente, né? Os tumores tipo 1, que seriam os tumores difusos, ele indicou radioterapia empírica, né? Os tumores tipo 3, da mesma forma que Schuchs, ele indicou ressecção cirúrgica. E os tumores tipo 2, aqueles focais completamente intrínsecos, ele ficou, entre alguns casos, indicar um tratamento conservador e, em outros casos, indicar o tratamento cirúrgico. E nos tumores cérvico-bulbares, segundo ele, são lesões também que têm indicação cirúrgica, mas principalmente naqueles casos que se teria uma extensão exofítica da lesão, onde facilitaria a cirurgia e diminuiria os riscos da mesma. Bom, estudando um pouco mais a série do professor Cavaleiro, a gente vê que foram 207 pacientes operados, né? No mesmo período, eles avaliaram 96 pacientes com tumores tipo 1, os quais não foram operados, foram encaminhados diretamente para radioterapia empírica. A gente vê uma maior mortalidade no tratamento dessas lesões em torno de 20%. E quando a gente avalia o diagnóstico histológico dessas lesões, o que a gente encontra? Primeira coisa, a gente vê que tanto na junção cérvico-bulbar como na ponte, ele encontrou astrocitomas malignos, grau 3 e grau 4. E encontra o que Apstein e Schuchs descreveram, que os tumores cérvico-bulbares eram astrocitomas benignos e deveriam ser operados. O segundo ponto que ele coloca, que eu acho que é importante de discutir, ele coloca num pacote só, ele classifica os tumores aparentemente, o astrocitoma pilocítico e o astrocitoma grau 2 como astrocitomas de baixo grau. E essas lesões seriam lesões benignas com melhor prognóstico.
Na minha opinião, o que a gente encontra na série dele, os principais tumores aos quais tinham indicação cirúrgica, a gente vê os tumores com maior frequência, que são capazes de fazer uma ressecção total ou perto de total, seria o astrocitoma pilocítico, o ganglioma e os hemangioblastomas. Na minha opinião, os tumores astrocitomas grau 2, 3 e 4 provavelmente são tumores, quando localizados no tronco encefálico, não vão ter benefício com uma ressecção microcirúrgica. Bom, esse autor mostrou os resultados semelhantes ao apresentado pelo professor Cavalheiro. Primeiro, ele demonstrou que a gente encontra lesões de alto grau também na região bulbar e cérvico-bulbar, indo contra as observações iniciais do professor Apstein e professor Schultz, mas ele coloca também os tumores grau 1 e tumores grau 2 no mesmo grupo de pacientes. Uma outra série importante do professor Brícolo, com 175 pacientes operados, e eu levanto o mesmo questionamento. Tumores grau 1 e grau 2 considerados no mesmo grupo de pacientes. Sendo assim, a gente vê essa série publicada em 2000, de 85 a 2000, onde 85 pacientes foram avaliados com tumores do tronco encefálico, desses 57 pacientes foram operados. Esse autor separou o astrocitoma pilocítico ou astrocitoma grau 1 dos demais tumores e mostrou que naqueles casos nos quais ele conseguiu uma ressecção total ou perto de total, foi principalmente nos astrocitomas pilocíticos e, na opinião dele, seriam os tumores que realmente se tem benefício com a ressecção microcirúrgica. E, como a gente sabe, com um prognóstico bem melhor o astrocitoma pilocítico em relação aos tumores grau 2, grau 3 e grau 4. Bom, é interessante que foi publicado em 2000 um trabalho, eu acho, para a gente hoje até relativamente óbvio separar os tumores grau 1 dos tumores grau 2, mas foi publicado em 2000 um trabalho relatando exatamente isso, a necessidade de se reclassificar esses tumores e separar o astrocitoma pilocítico do astrocitoma fibrilar e demonstrar que realmente, principalmente o astrocitoma fibrilar, são os principais tumores que se tem indicação de ressecção microcirúrgica quando localizados no tronco encefálico. Ele demonstrou também que esses tumores podem ser encontrados tanto no bulbo, como na ponte, como no mesencéfalo, indo contra a classificação de Apstein, que segundo ele, aquelas lesões acima do bulbo todas eram malignas, e mostrou também que pode-se encontrar lesões malignas em outras regiões além da ponte, apesar de ser mais frequente na ponte. Bom, então o que eu vejo nessa breve introdução em relação ao que a gente tem hoje, o que a gente tem de clássico em relação aos tumores do tronco encefálico? Primeira coisa, para se definir o que fazer, a gente não deve se basear apenas na localização da lesão. É importante considerar as características da ressonância e, através dessas características, você observar se essa lesão está mais para o astrocitoma pilocítico, está mais para o tumor grau 2, grau 3, grau 4, ou então para o ganglioma. Na minha opinião, as lesões mais frequentemente passíveis de ressecção cirúrgica no tronco encefálico, as lesões tumorais, seriam o astrocitoma pilocítico, o ganglioma e o hemangioblastoma. A gente pode encontrar outros tumores também, mas esses são os mais frequentes. Não podemos esquecer das lesões vasculares, os cavernomas, né? É importante dizer também que toda essa experiência nessas classificações foi se baseada em experiência em crianças. E eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente encontra em crianças é completamente diferente do que a gente encontra em adultos, mostrando que em adultos a gente tem uma variabilidade diagnóstica bem maior do que nas crianças. Bom, então inicialmente, na minha opinião, a gente deve tentar dividir a imagem Voltou o som, professor? Teve um probleminha aí. Você pode voltar? O telefone... Deu probleminha? Eu não sei quem é que está tocando o telefone. Deu problema. É seu? Não. Deu problema, foi na... Mas voltou normal?
Eu tô te escutando. Agora eu queria bloquear o pessoal, porque tem um telefone tocando aí, entendeu? Eu não posso descer, foi mal. Parou? Acho que o meu acho que tá tarde, a gente tá vendo filme. Posso continuar? Pode. Deixa eu só te abrir, espera um pouquinho só. Eu vou abrir teu microfone. Beleza. Agora, Voltou meu microfone? voltou. Bom, eu parei nesse slide, né? Foi quando eu começou a dar problema. Bom, então, na minha opinião, a gente deve dividir os gliomas do tronco, os tumores do tronco encefálico, em 6 tipos, basicamente. Os tumores difusos, os quais têm bordas mal definidas e, com frequência, eles englobam a artéria basilar. Esses tumores difusos, eles podem ter uma captação de contraste, que normalmente é uma captação heterogênea. A gente tem os tumores focais, que não captam contraste, que são tumores com bordas bem definidas. Os focais, que têm uma captação de contraste homogênea e completamente intrínsecos. A gente tem aqueles tumores intrínsecos, que normalmente têm uma captação de contraste homogênea com uma extensão exofítica, e a gente teria também os tumores exofíticos. Bom, então o que eu acho do manejo? Qual que é a minha ideia em relação ao manejo dessas lesões? Na minha opinião, a gente pode seguir 4 caminhos. A gente vai ter as lesões extrínsecas do tronco encefálico, a gente vai ter as lesões intrínsecas, que são ressecáveis, a gente tem as lesões típicas, que aí a gente vai discutir sobre o glioma típico de ponte, e a gente tem as lesões atípicas. Vou discutir uma de cada vez. Bom, as lesões extrínsecas, não tem dúvida, né? Essas lesões normalmente estão localizadas na junção cérvico-bulbar ou no bulbo. Frequentemente estão fixadas no bulbo ou no óbix. Essas lesões, o tratamento é a indicação cirúrgica com possibilidade de ressecção total na grande maioria das vezes, e a grande maioria das vezes a gente vai encontrar uma histologia de um tumor grau 1. É importante diferenciar uma lesão extrínseca de uma lesão intrínseca com uma expansão exofítica, como esse exemplo aqui que eu estou demonstrando para vocês, de uma lesão localizada no mesencéfalo, ou então essa lesão localizada na região cérvico-bulbar. Bom, por que é isso importante? Quando você tem uma lesão com componente completamente extrínseco, a chance de você conseguir uma ressecção total dessa lesão com uma maior mortalidade é grande, com uma maior mortalidade baixa, e quando você apresenta um componente intrínseco, você já aumenta seu índice de complicações e diminui a chance de você conseguir a ressecção total, independente do tipo de tumor. Bom, vou mostrar um exemplo para vocês de um caso nosso. Esse é um paciente, né, com uma lesão exofítica. Se a gente for colocar a classificação de Apstein, ela seria uma lesão focal localizada no bulbo, ou então uma lesão tipo 3, de acordo com a classificação de Schultz. Ambos indicariam tratamento cirúrgico. A gente vê que é uma lesão com limites bem definidos, extremamente vascularizado, caracterizado pela imagem como um hemangioblastoma. Aqui o vídeo da cirurgia, a gente fez um acesso subhospital, né, a abertura mediana, abertura da dura mater, e após já feita a abertura da dura mater, como é uma lesão extremamente vascularizada, a ideia inicial foi desvascularizar essa lesão para depois atacar ela propriamente e tentar desconectá-la do tronco encefálico. A gente vê que essas lesões, você vê que a lesão extrínseca, a gente não precisa fazer uma corticectomia para acessar ao tumor. Com frequência, a gente encontra um plano de clivagem dessas lesões em relação ao tronco encefálico. Ou seja, essas lesões são passíveis de ressecção total com uma boa segurança. Aqui, prosseguindo a cirurgia, dissecando de forma cuidadosa o tumor. Uma parte mais avançada da cirurgia, a gente deixou um restinho aqui para dissecar depois de forma mais cuidadosa. E a ressecção total da lesão, fazendo hemostasia, a gente conseguiu uma ressecção total com um bom resultado cirúrgico e o paciente se apresentou sem complicações. Bom, ou seja, lesões extrínsecas como essa, não tem dúvida. A indicação de tratamento é microcirurgia. Em quase 100% dos casos, a gente vai encontrar um tumor no qual é possível se fazer uma ressecção total. Bom, entrando agora nas lesões intrínsecas, onde existe mais controvérsias em relação ao tratamento,
a gente tem dois caminhos a seguir. A gente tem as lesões ressecáveis e as lesões não ressecáveis. Em relação às lesões ressecáveis, evidentemente, o tratamento desses tumores vai ser por microcirurgia. E quais seriam essas lesões, na minha opinião? Essas lesões, normalmente, as lesões ressecáveis do tronco encefálico, é importante tanto se considerar a característica de imagem como a idade do paciente e sua história. Na minha opinião, são principalmente lesões focais, nas quais a gente tem uma captação de contraste homogênea. É interessante abordar principalmente aquelas lesões que se tem uma porção exofítica, porque ela vai criar o caminho para que você faça a ressecção total da lesão, considerando, logicamente, as zonas de segurança do tronco encefálico. Qual que é a diferença dessas lesões? Principalmente com as lesões exofíticas, como eu mostrei anteriormente. Eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês também. Primeira coisa, essas lesões, frequentemente, o diagnóstico são astrostomas pilocíticos e a indicação cirúrgica é principalmente em crianças. Por quê? Em adultos, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e indicar o tratamento nesses pacientes, mostrando aqui que a idade é importante em definir o que deve ser feito com cada paciente. Em adultos, o diagnóstico de astrostoma pilocítico existe, acontece, é possível, mas é menos frequente do que em crianças. E em relação a essas lesões, a gente tem uma variabilidade diagnóstica maior. Vou mostrar dois exemplos para você, dois exemplos nossos para mostrar o que pode acontecer em relação a essas lesões. Esse aqui é o vídeo que eu já mostrei, né? Uma lesão no mesencéfalo, uma lesão que eu considero como uma lesão intrínseca com uma porção exofítica. O que é a diferença dessa lesão com a lesão extrínseca? O que acontece? Frequentemente, mesmo que a ressonância sugira que você vai ver o tumor se aflorando através do tronco, com frequência, a gente tem que fazer uma pequena corticectomia para acessar ao tumor. Aqui, conferindo a posição da lesão com neuronavegação, prosseguindo na cirurgia, depois de conferido, confirmado, foi feita uma craniotomia suboccipital, um acesso supracerebelar infratentorial, e aqui, após a corticectomia, dissecando o tumor, após a finalização da dissecção, a gente vê que o tumor vai sair inteirinho. Essas lesões é a lesão, o anátomo foi de astrostoma pilocítico. Essa é uma imagem típica de astrostoma pilocítico e são as lesões passíveis de ressecção total. Bom, demonstrando que pode acontecer no idoso, não no idoso, mas no adulto, e por que a gente tem que ver isso com mais cuidado no adulto em relação à indicação cirúrgica. Esse paciente foi um paciente que a gente propôs a cirurgia também, a ressecção microcirúrgica, é uma lesão focal com a captação de contraste. No entanto, o que me surpreendia é que ele tinha um edema importante, que a gente não encontra normalmente nem no astrostoma pilocítico, nem no ganglioma, que são os tumores mais frequentes dessa região, os quais são passíveis de ressecção. Se a gente considerar a classificação de Apstein nessa lesão, a indicação para esse paciente seria apenas uma radioterapia empírica. Se a gente ver a classificação do professor Schultz, ele orienta a realização de cirurgia, histologia perioperatória. Se tratar de uma lesão maligna, você faz uma cirurgia mais conservadora. Se tratar de uma lesão benigna, você parte para a ressecção total. Esse paciente, nós propomos também a cirurgia para ele. Nós fizemos o acesso retrosigmoide, aqui o cerebelo. A gente vê aqui já o vestíbulo coclear, a gente vê que a lesão estava próxima ao vestíbulo coclear. A gente não vê a lesão se exteriorizando através do parênquima cerebral. E aqui a gente vê, quando a gente fez a corticectomia, a gente não consegue identificar claramente um plano de clivagem entre tumor e tecido normal. Ou seja, não é provavelmente um tumor benigno, não é provavelmente astrostoma pilocítico, um ganglioma. O anátomo desse paciente veio linfoma de células B. Ou seja, eu mostrei isso aqui exatamente para alertar que as lesões intrínsecas e ressecáveis são mais frequentes em crianças. Elas existem também em adultos, mas em adultos a gente tem que ver com isso com mais cuidado, porque provavelmente a gente pode ter um diagnóstico de um tumor que não vai ter benefício com a ressecção cirúrgica e às vezes apenas a biópsia vai resolver para se conduzir o melhor tratamento para esse paciente. Bom, nos adultos, apesar, como eu disse, a gente pode encontrar também astrostoma pilocítico, ganglioma, mas
quando a gente considera lesões intrínsecas do tronco encefálico, nos adultos que a gente encontra com maior frequência são os cavernomas, né? São lesões vasculares, não é um tumor, né? Mas só para mostrar, descrever aqui, se aqui a gente vê um cavernoma de tronco se esterilizando para o quarto ventrículo. Eu acho também que nos cavernomas a gente deve respeitar as sondas de segurança, mas quando esse tumor se exterioriza, quando ele tem uma porção epizofítica, facilita a cirurgia também. Esse aqui é um cavernoma que tinha sangrado, que facilita também a ressecção dele, né? E a gente sabe, são lesões vasculares no tronco encefálico passíveis de ressecção total. Que a gente identifica depois retirado o hematoma, o cavernoma, tirando de forma cuidadosa, nem usa uma pinça de tumor, usa uma pinça anatômica. Após a retirada anatômica, hemostasia, a gente tenta não coagular, apenas jogar um sorinho para fazer a hemostasia, com um Sugicel e a ressecção completa do cavernoma. Bom, então, em relação a essas lesões intrínsecas ressecáveis, quando essas lesões são ressecáveis, como eu disse, os tumores que a gente encontra com maior frequência é o astrostoma pilocítico, o ganglioma, o hemangioblastoma, não que a gente encontra com mais frequência, mas passíveis de ressecção total ou perto de total e que vão ter benefícios com a cirurgia. As características de ressonância que a gente encontra nesses pacientes normalmente são lesões focais, como a captação de contraste homogênea. Quando elas têm uma porção exofítica, isso facilita muito a cirurgia e diminui o risco. Em adultos, a gente tem que ver isso com mais cuidado. A gente pode encontrar esses tumores também em adultos, mas tem que ser visto com mais cuidado, sendo que em adulto, as lesões intrínsecas do tronco, nas quais a gente vai ter uma maior frequência, na verdade não são tumores, seriam os cavernomas, mas a gente pode encontrar essas lesões também. Bom, saindo agora das lesões intrínsecas ressecáveis, como evidentemente se elas são ressecáveis, o tratamento é por microcirurgia, eu vou entrar agora nas lesões não ressecáveis, onde existe uma controvérsia maior em relação ao que fazer. A gente tem dois tipos de lesões, as lesões típicas, que seria o glioma típico de Ponte, que seria aquela lesão difusa. Tanto Epstein como Schuchs caracterizou e indicou um tratamento com radioterapia empírica, mas a gente tem as lesões atípicas, que são lesões mais recentemente descritas, que têm uma variabilidade de diagnóstico maior e são lesões que possivelmente vão se beneficiar com o diagnóstico histológico através da biópsia, o que por muito tempo ficou abandonado e mais recentemente vem crescendo novamente nas lesões do tronco encefálico. Bom, como eu disse, por que é importante a gente separar uma lesão atípica de uma lesão típica? Primeira coisa, porque as lesões típicas, repetindo, é um glioma difuso de Ponte e o tratamento dessas lesões é radioterapia empírica, atualmente ainda sem necessidade de diagnóstico histológico. As lesões atípicas, para se definir o tratamento, aquelas lesões que não vão ser ressecáveis, é importante a gente ter um diagnóstico histológico, aqui eu coloquei molecular, exatamente pelo advento das novas classificações, que começou a considerar a classificação molecular mais importante do que a classificação morfológica dessas lesões. A gente vai se indicar o tratamento histológico dessas lesões quando a gente for fazer alguma coisa. Porque uma boa parte dessas lesões, muitas vezes a gente vai apenas observar sem indicar qualquer tipo de tratamento. Bom, como eu disse, o único tratamento que a gente mostrou eficaz até hoje para os gliomas de Ponte foi a irradiação, né? Esse trabalho é um tratado de 1990. Depois disso, a gente não conseguiu nenhum tratamento que realmente mostre a história natural dessa doença. E a grande questão de separar os dois tipos é não irradiar um paciente de forma desnecessária, principalmente uma criança no tronco encefálico, porque isso, a longo prazo, pode estar associado a um alto risco de complicações. Esse aqui é um exemplo, não é um tumor de tronco encefálico, mas é uma criança que foi irradiada aos 5 anos de idade devido a um glioma de vias ópticas. Aos 14 anos, essa imagem mostra que ela desenvolveu um moia-moiá e foi diagnosticado através de uma isquemia que ela apresentou. Bom, é fácil separar as duas lesões quando a gente vê a imagem, quando a gente aparentemente é fácil, mas do ponto de vista prático não é até fácil assim. Quando a gente vê esse trabalho aqui publicado em 2011 por esse autor americano, o que ele fez? Ele pegou imagens de tumores do tronco encefálico e mandou para vários neurocirurgiões pediátricos americanos. E o que esse trabalho mostrou?
uma taxa de concordância em 43,8% dos casos, em falar se é uma lesão típica ou uma lesão atípica que era necessário um diagnóstico histológico para se definir o tratamento. Teve lesões que 50% dos cirurgiões achavam que tinham que biopsiar, 50% achavam que não. Principalmente lesões desse tipo, nos quais metade achavam que sim, metade achavam que não. Ou seja, teve lesões de grande controvérsia em relação ao que se fazer no tratamento, como seguir o tratamento desse paciente. Então, o que acontece? Para você definir o que é uma lesão típica, o que é um glioma típico de ponte, um glioma difuso de ponte, você tem que ter três coisas em mente. Primeiro, faixa etária. O glioma típico de ponte é mais comum em crianças de 6 a 7 anos. Crianças mais velhas e crianças mais novas, você tem que prestar atenção e observar com mais calma. Não quer dizer que não exista, mas já muda um pouco. Você tem que ter consciência em relação à sintomatologia do paciente. Os gliomas típicos de ponte, os gliomas difusos de ponte, a gente tem uma sintomatologia, uma tríade clássica. O paciente normalmente se apresenta com ataxia, uma disfunção do tracto piramidal e uma paralisia de fases cranianas, onde normalmente o primeiro a ser cometido é o abducente. E a gente tem que ter em mente também as características da imagem. Quais são as principais características da imagem no glioma típico de ponte? Normalmente é um tumor centrado na ponte, né? Glioma típico de ponte, com margens mal definidas, como eu já mostrei. É uma lesão que ela é hipointensa no T1, ela é hiperintensa no T2. Quando existe uma captação de contraste, essa captação de contraste é heterogênea, não existe componentes císticos e também ela envolve a artéria basilar. E quais são as características mais frequentes que a gente encontra nas lesões atípicas, que provavelmente não são gliomas típicos de ponte? São lesões que a gente vai encontrar um hipossinal em T2, a gente vai encontrar uma restrição à difusão e uma captação proeminente de contraste de forma homogênea, caracterizando aquelas lesões focais captantes de contraste que a gente pode encontrar também com astrocitoma pilocídio. Aí a história é muito importante. Se você tem uma história que tende para um tumor benigno, pode ser um astrocitoma pilocídio. Se você tem uma história que tende para outras doenças, seja uma doença de evolução mais rápida, seja uma doença inflamatória, você deve observar melhor e ver se é necessário ou não se fazer uma ressecção cirúrgica. E são lesões também caracterizadas por estarem fora do limite da ponte. Bom, quando você leva em consideração essas características de ressonância, a chance de você acertar o diagnóstico de glioma difuso de ponte é muito grande. Esse diagnóstico, essa chance de você acertar, se você considerar as características da ressonância, as características clínicas do paciente e a idade, a chance de você acertar pode chegar até 100%. Então, deve ter muito cuidado em avaliar e considerar esses pacientes. Bom, ou seja, lesões típicas é o glioma de ponte, como eu falei. Vou descrever mais detalhes sobre ele no final da apresentação. Vou falar um pouco mais sobre ele no final da apresentação. É um tumor que foi até reclassificado recentemente. E agora eu vou me deter um pouquinho sobre essas lesões atípicas, que serão as lesões intrínsecas do tronco, não ressecáveis atípicas. Bom, são lesões as quais a gente vai optar por um tratamento conservador ou, se for indicar alguma intervenção, a gente vai precisar de uma histologia antes para definir o que fazer. Bom, as lesões atípicas. Quais são as características mais comuns de ressonância que a gente encontra nesses tumores? Tumores focais, com uma captação homogênea de contraste em adultos. A gente pode encontrar tumores focais sem captação de contraste. Ou então tumores até com características semelhantes do glioma difuso de ponte, mas principalmente fora daquela faixa etária. Eu vou mostrar para vocês que essa imagem também, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente caracteriza como glioma difuso e quando está fora daquela faixa etária, a gente pode ter surpresas no diagnóstico. Bom, inicialmente, quando a gente encontra imagens como essa, que vendo a grosso modo, a gente caracteriza como glioma difuso de ponte, na verdade é uma lesão que a gente deve caracterizar como lesão atípica. Primeiro, é uma lesão que está fora da faixa etária.
Quando a gente encontra isso em crianças menores de 3 anos, a gente pode encontrar o diagnóstico de PNET em até 20% dos casos. E outra característica interessante dessa lesão é que a gente vê que não tem envolvimento da artéria basilar, o que acontece com frequência nos gliomas difusos de Ponte. Ou seja, são tumores que pode ser que se necessite de diagnóstico histológico para definir o tratamento, sendo que se mantém um tumor de prognóstico muito ruim, como o glioma difuso de Ponte. Bom, considerando apenas as lesões atípicas, esse é um trabalho que a gente publicou recentemente, a gente demonstrou o quê? Se a gente pegar essas lesões atípicas com essas características, em até 60% dos casos, a gente pode ter um diagnóstico diferente de glioma difuso. E nesses casos, o seu diagnóstico histológico vai mudar o seu tratamento. Você tem que lembrar que essas lesões são lesões não ressecáveis. Então, o diagnóstico histológico vai se basear através de uma biópsia estereotáxica. Sendo que a gente pode encontrar uma enormidade de lesões, desde lesões inflamatórias, infecciosas, a tumores benignos e tumores malignos, nos quais a radioterapia empírica não vai ser a indicação de tratamento. Bom, e por que eu estou levando essa questão? Porque esse estudo das lesões atípicas é mais recente. Porque o diagnóstico histológico através da biópsia, durante muito tempo, foi praticamente abandonado nos tumores do tronco encefálico, principalmente devido às primeiras observações em relação a essas lesões. E foi considerado que a biópsia nessa região era de alto risco e as amostras eram as amostras insuficientes na qual você não conseguiria definir o diagnóstico dessa lesão. A gente publicou um trabalho demonstrando que a biópsia do tronco encefálico ela pode ser eficaz sim, com uma taxa de diagnóstico superior a 90% e com uma baixa maior mortalidade. E mais recentemente, essa meta-análise publicada com 1.480 casos mostrou uma taxa de diagnóstico bem satisfatória também. É uma biópsia que você pode fazer com halo convencional ou então guiado por neuronavegação. Isso aí é a preferência de cada serviço e a experiência de cada um. Bom, então eu vou mostrar aqui uns casos para vocês, para demonstrar lesões atípicas não ressecáveis cirurgicamente, como a biópsia pode mudar a conduta para a gente. Esse é um paciente de 44 anos que foi encaminhado para a gente com essa lesão focal, captante de contraste. Se você for considerar a classificação de Apstein, ele consideraria como um tumor difuso, consideraria como um tumor acima do bulbo, o qual deveria ser submetido à radioterapia empírica. E a classificação de Schultz, ele achava que essa lesão deveria ser submetida a tratamento cirúrgico com uma histologia operatória. Fizemos a biópsia estereotáxica, esse paciente não tinha sítio primário, foi pesquisado e não foi encontrado, foi metástase de tumor de pulmão, o paciente foi encaminhado, foi submetido à radiocirurgia, com bom resultado após 1 ano, no entanto, a doença voltou com 2 anos, com 1 ano e meio, o paciente veio a óbito com 2 anos. Ou seja, o diagnóstico histológico nessa lesão mudou a conduta e foi muito importante que definiu o tratamento desse paciente. Esse é um outro caso, é uma criança de 15 anos que foi encaminhada para a gente pela oncologia porque ela começou a desenvolver distúrbios de pares cranianos baixos. Inicialmente, o pessoal da radiologia achou que isso poderia ser um glioma difuso de Ponge. A gente vê uma lesão hipointensa no T1, hiperintensa em T2, mas a gente vê uma restrição da difusão, que não é comum nos gliomas de Ponge, mas eles acharam que poderia ser um glioma, e esse glioma provavelmente poderia ser um glioma radioinduzido, porque ela foi irradiada muito jovem. Fizemos a biópsia e o anátomo foi de uma lesão actínica, ou seja, a biópsia mudou a conduta nesse paciente. E esse é um outro caso, paciente de 42 anos, desenvolveu uma pitose palpebral, HIV negativo, história bem rápida, diferente do diagnóstico diferencial que a gente teria aqui, seria os tumores grau 1, mas uma evolução bem rápida, num adulto. Mais uma vez, se a gente considerar a classificação de Apstein, o tratamento seria radioterapia empírica e a classificação do professor Schultz, cirurgia, optamos pela realização de biópsia e o anátomo de linfomas de célula B, o paciente foi encaminhado para tratamento oncológico. Ou seja, para vocês verem como que é importante a gente diferenciar as lesões típicas das lesões atípicas e como o diagnóstico histológico, principalmente nas lesões atípicas,
vai mudar sim o tratamento. A gente tem uma variabilidade enorme de diagnóstico nessas lesões e como quando a gente for optar por uma intervenção nesse paciente, seja uma radioterapia, seja um tratamento oncológico, ter um diagnóstico oncológico vai ajudar na condução desses doentes. E temos as lesões também que a gente vai optar por um tratamento conservador. Essa é a lesão típica que a gente vai optar por um tratamento conservador, os gliomas focais, né, uma lesão focal hipointensa com bordas bem definidas. Normalmente, o anátomo patológico dessas lesões é astrocitoma grau 2, que evolui de forma muito dolente. Esses pacientes, normalmente, a gente acompanha. Esses pacientes, às vezes, desenvolvem uma hidrocefalia, que você deve tratar. Normalmente, eu não indico cirurgia nesses tumores. Entendeu? E esse aqui é um caso que a gente acompanhou já por 6 anos. A gente vê que parece até a mesma ressonância. A lesão não mudou em nada. Ou seja, nas lesões atípicas, a gente pode também optar por esse tipo de conduta. Bom, e por último, uma criança de 3 anos com essa lesão centrada na ponte, é uma lesão hipointensa no T1 com uma captação de contraste relativamente heterogênea. E a gente vê que é uma lesão que não engloba a basilar. Ou seja, essa lesão eu considero também como uma lesão atípica. Biopsiamos essa lesão, o diagnóstico foi de germinoma, o paciente foi encaminhado para tratamento oncológico, submetido a rádio e quimioterapia. Essa é a ressonância de 6 meses de acompanhamento. A gente vê uma captação de contraste que não existia antes, mas a criança está se mantendo estável do ponto de vista neurológico. Ela não melhorou nem piorou, mostrando que a gente também, mesmo quando a gente vê uma lesão que parece uma lesão difusa, a gente deve ver isso com cuidado. Bom, então, considerando as lesões atípicas, as lesões intrínsecas atípicas do tronco encefálico, a gente tem que considerar que essas lesões, a biópsia estereotáxica deve ser considerada, porque existe uma variabilidade grande de diagnóstico. Essa variabilidade acontece principalmente em adultos, e essas lesões são mais frequentes em adultos, né? Em crianças, a gente tem que se preocupar principalmente com crianças muito jovens e, normalmente, a gente vai optar por um diagnóstico patológico naqueles casos que a gente vai propor uma intervenção e a gente não pode esquecer que, em alguns casos, a gente pode optar pelo tratamento conservador, principalmente quando você se suspeita ou de uma lesão inflamatória ou, então, como eu mostrei, de um tumor que tem uma evolução mais lenta. Bom, e para finalizar, eu vou falar dos gliomas de ponte. Deixei por último, né? Esse é o tumor mais frequente do tronco encefálico, né? Ele entra dentro daquela classificação de lesões intrínsecas não ressecáveis típicas. Toda essa classificação, todo esse tratamento que a gente tem nos trabalhos antigos se iniciou, se baseou nos gliomas. Ele representa até 60% dos casos em crianças. Como eu já mostrei para vocês, são lesões difusas, de bordas mal definidas, captação de contraste heterogênea e muitas vezes engloba a artéria basilar. O que acontece? Como foi abandonada praticamente a biópsia estereotáxica, o diagnóstico histológico dessas lesões, essas lesões por muito tempo não se evoluiu muito o tratamento e o conhecimento dessas lesões. Depois de vários anos, a primeira publicação que a gente tem que trouxe uma novidade em relação a esses tumores, trata-se de 2012, em que se encontrou uma mutação nessas lesões, que é a mutação do H3K27M, que principalmente em crianças tem trabalhos que mostram que ela pode chegar em até 80% dos casos, e a partir daí esses tumores foram reclassificados. Na verdade, a denominação ideal que a gente tem não é mais glioma difuso de ponte. A denominação hoje é glioma difuso da linha média. Esse tumor, independente das características morfológicas que você encontra na histologia, seja de um grau 2, um grau 3 e um grau 4, esse tumor deve ser considerado um tumor grau 4. Essa é a foto da classificação, quando ele foi reclassificado, e a gente vê que, não sei se eles mostraram, né, mas mostrou uma lesão localizada na junção cérvico-bulbar. A gente vê que esse exemplo que eles colocaram não é uma lesão que tem uma população celular muito grande, talvez seja um tumor que seria classificado como um astrocitoma grau 2. Mas na imunohistoquímica a gente vê a reação à mutação do H3K27M, confirmando o diagnóstico de um glioma difuso da linha média. Essa mutação a gente não encontra nos tumores grau 1,
mas a gente encontra no grau 2, no grau 3 e no grau 4 intensidade semelhante, independente do que a gente encontra do ponto de vista morfológico. Ele é mais frequente no tronco encefálico, mas a gente pode encontrar também ele no tálamo e na medula. Por isso que a denominação é glioma difuso de linha média. Ele não é exclusivo do tronco encefálico. A presença dessa mutação é praticamente excludente da presença da mutação do IDH. Existem apenas 2 relatos na literatura em que foi encontrado as duas mutações na mesma amostra de tecido. Hoje a gente sabe que existem 2 tipos desses tumores, 2 mutações diferentes, a mutação H3.3 e H3.1, onde a mutação H3.3 é de pior prognóstico, porque esses pacientes respondem pior ao tratamento radioterápico. E quando a gente não encontra essa mutação, claramente o prognóstico dos pacientes é melhor. Ou seja, aquele paciente que tem um H3K27M selvagem, o prognóstico é melhor do que qualquer outra mutação que a gente encontra. Bom, é interessante notar o quê? A gente vê os trabalhos antigos, as próprias publicações que a gente teve em relação a esses tumores, a gente colocou todos os gliomas no mesmo pacote. Não é, são tumores completamente diferentes do ponto de vista de origem. Essa mutação que a gente encontra no H3K27M, o que é? Seria uma mutação que vai alterar a formação dessas proteínas chamadas histona. O que são essas proteínas? São proteínas que estão localizadas no núcleo da célula, que vai ajudar a empacotar o DNA, e eles têm também uma ação que eles podem estimular um gene ou inibir um gene. Já o IDH é uma enzima que a gente vai encontrar no citoplasma ou na mitocôndria, importante no metabolismo proteico celular, que vai ser importante ali na relação aos radicais livres. Ou seja, a gente colocava todos os gliomas no local só e a gente vê que são tumores, apesar de morfologia semelhante, quando a gente vê a microscopia, de gênese completamente diferentes. Ou seja, são tumores completamente diferentes do ponto de vista de origem. Em adultos, essa mutação é menos frequente, ela é presente em torno de 50% dos casos, e principalmente nos tumores grau 2, a gente pode encontrar aqueles tumores grau 2 que a gente encontra no tronco encefálico, a gente pode encontrar a mutação do IDH em 30% dos casos, é mais raro que nos tumores supratentoriais, e em adultos também elas são excludentes. Como eu disse, existem apenas 2 relatos na literatura da presença das 2 mutações simultaneamente. O que acontece? Isso mostra o quê? Que em adultos a gente pode encontrar com mais frequência aqueles gliomas de gênese parecida aos supratentoriais. Isso reflete numa das nossas publicações. O que acontece? Esse trabalho a gente mostrou que em adultos os tumores grau 2 tinham um prognóstico melhor que os tumores grau 3 e 4. Mas a gente não encontrou essa diferença em crianças. Isso se deu provavelmente quando a gente publicou esse trabalho, a gente não tinha essa mutação descrita ainda. E provavelmente por quê? Porque em adultos essa mutação é menos frequente. Então, provavelmente ali em adultos, quando não tem essa mutação, o diagnóstico histológico pode alterar a evolução do paciente. Enquanto quando ela está presente, o diagnóstico histológico, morfológico, não vai mudar o prognóstico do paciente. A mutação, o diagnóstico molecular é muito mais importante para se definir isso. Bom, então o que acontece? Qual que é a diferença de um glioma, desses gliomas, o glioma difuso de linha média com o glioma de tronco encefálico que a gente pode encontrar? Esse aqui é um exemplo que eu quis trazer. É uma lesão, a gente vê que esse paciente tem uma lesão localizada na ponte, quase que isodensa, hiperintensa no T2, com uma captação de contraste relativamente heterogêneo. A gente biopsiei essa lesão exatamente para tentar definir o diagnóstico. Tem até uma porção aqui exofítica. E o diagnóstico foi de astrostoma anaplásico. O que eu quero demonstrar com essa imagem? Que a gente pode ter aqueles astrostomas de gênese semelhante aos tumores supratentoriais também no tronco encefálico. Eles são mais raros, mas principalmente em crianças, e são tumores diferentes. E às vezes é por isso que a gente encontra relatos na literatura da eficácia do tratamento quimioterápico em alguns gliomas de tronco. A gente vê que são principalmente em adultos. Por quê? Porque provavelmente são tumores desse tipo. Porque os tumores com mutação do H3K27M,
nenhum tipo de quimioterapia também se mostrou benéfica. O único tratamento que a gente tem hoje que se mostrou algum benefício foi a radioterapia. Ou seja, esses tumores típicos de ponte, o glioma difuso de linha média, a biópsia estereotáxica, o diagnóstico lógico, na maioria das vezes, não vai mudar a sua conduta e o tratamento desses pacientes vai acabar caindo na radioterapia. Existem vários estudos relacionados a isso, vários trials tentando se desenvolver terapias-alvos para os gliomas difusos de linha média, entendeu? Mas são trials ainda, então esses medicamentos ainda na prática, ainda nenhum deles é utilizado e ainda também nenhum deles se mostraram realmente benéficos. São estudos que estão se desenvolvendo, podem aparecer porque hoje a gente entende mais da gênese desses tumores do que se entendia antigamente. Em relação a terapias-alvos que a gente tem para tumores do tronco encefálico, saindo agora dos gliomas de ponte, o que a gente tem de mais evidente nisso são principalmente para os gangliomas. Esses tumores eles podem apresentar uma mutação do BRAF B600. Essa mutação hoje existe uma terapia-alvo para esse tumor. Ele pode ser apresentado principalmente no xantoastrostoma, no ganglioma, em até 50% dos casos e em 10% dos astrostomas procíticos. Esse aqui é um exemplo da literatura de um paciente com ganglioma que foi submetido a essa terapia, tinha a mutação do BRAF B600 e mostrou um bom resultado com 3 meses com melhora dos sintomas. A grande dúvida é até quando essa melhora vai permanecer. Isso também, essa mutação pode se apresentar também no astrostoma pilocítico, esse que não é um tumor de tronco, não é um tumor óptico asmático, no qual foi feita a mesma terapia em que se mostrou uma regressão do tumor. São todos estudos da literatura, casos menores, estudos experimentais, mas que mostram uma luz no fim do túnel para esses pacientes. Bom, do ponto de vista de conclusão, o que eu queria deixar aqui, os tumores do tronco é um amplo espectro de patologias, a gente sabe que o glioma difuso de linha média é o mais frequente, mas a gente encontra um amplo espectro de patologias, patologias nas quais a gente pode optar por uma ressecção microcirúrgica, um tratamento conservador ou então um diagnóstico histológico. A definição de tratamento, a gente tem que considerar tantas características da ressonância, como eu mostrei, a idade do paciente e sua evolução clínica. Com a evolução do diagnóstico molecular, principalmente naqueles pacientes os quais não se é possível fazer uma ressecção cirúrgica, ele nos permitiu entender melhor esses tumores e, a partir daí, o desenvolvimento de novas terapias que podem chegar para se beneficiar esses pacientes. Bom, muito obrigado. Muito bem, Marcos. Maravilha, Marcos. Você conseguiu explanar de uma forma brilhante todas essas Muito obrigado. Em que nos traz realmente muito problema. Veja bem que a gente consegue... Você pode descompartilhar a sua tela, por favor, Marcos? Ah, tá, deixa eu tirar aqui. Para a gente abrir aqui a tela. Você realmente tem uma população de crianças muito grande, que é o que realmente os tumores do tronco são mais frequentes em crianças, né? Aqui vem uma pergunta para você. Como é que você lida dentro da tua abordagem cirúrgica? Vem uma pergunta mais de neurocirurgia, técnica neurocirúrgica. Eu vi alguns tumores em que você faz uma abordagem subtentorial supravermiana, né? Mas eu vi você entrando no tumor um pouco mais lateral. Você faz ele mediano ou mais paralateral? Paramediano? Esse caso que eu mostrei, que foi aquele tumor intrínseco exofítico do mesencéfalo, eu fiz uma craniotomia supraoccipital mediana, mas no acesso eu fiz supracerebelar apenas de um lado. Mas mediano. Apenas de... paramediano. Isso mesmo. Isso. Paramediano. Porque tem uma lesão ali no tronco. Eu queria te perguntar naquele garoto de 6 anos, que parece um glioma também ali do pedúnculo, né? O porquê que você está esperando fazer alguma coisa e que tipo de abordagem você faria ali naquele do pedúnculo, que ele é tipo de uma abordagem realmente também infratentorial supracerebelar, né? Uhum. Por que você está... Deixa eu ver aqui. É um garoto de 6 anos que mostrou.
Ah, você fala aquele do pedúnculo, né? É, do pedúnculo, é. Aquele caso, o que que acontece? Aquela lesão é aquela lesão que não capta contraste, sabe? Uhum. Então, normalmente, essas Deve ser um lesões glioma, que né? não captam contraste são astrostomas de grau 2. Uhum. Normalmente não é grau 1. Então, se essa lesão se desenvolver um dia, a minha tendência não é optar por ressecção cirúrgica nessa lesão. A minha tendência, talvez, é indicar um tratamento radio-oncológico nesses casos. Se fosse uma lesão que tem uma captação homogênea de contraste, o que que acontece? Normalmente o que a gente percebe, à medida que a gente vai, e que seria um astrostoma pilocítico, provavelmente, que a gente observa com o tempo essas lesões, elas vão crescendo e elas vão se superficializando em alguma região do tronco encefálico. Desde que respeitado, né, a zona de segurança, normalmente eu tento entrar para aquela região que ela está mais superficial, entendeu? Então, ali, se ela superficializar mais anteriormente, talvez um acesso até supratentorial pela fissura silviana. Se for mais lateralmente, talvez um acesso subtemporal. Se for mais posteriormente, A talvez um acesso subtemporal, você supracerebral. não maltrataria muito o lobo temporal? Não ficaria mais Pode acontecer, entrar pode para o acontecer, mediano né? até o pedúnculo? Pode acontecer. Eu, normalmente, assim, a maior parte dos meus casos de gliomas, eu fiz foi o acesso supracerebelar infratentorial, né? Ou Mediano, então, eu já tive né? mediano. Ou Não para então, eu mediano. fiz um acesso... Não, normalmente eu faço a craniotomia, como ele está Você lateralizado, opera a eu criança uso o sentada, cerebelo só de um lado. você Eu uso o opera... cerebelo só de um lado para não lesar mais veias, entendeu? Eu uso o cerebelo só de um lado. Se ele está mais para a esquerda, eu vou para a esquerda. Eu faço a cranianotomia mediana, tudo isso, mas na hora de fazer o acesso, eu deixo o látigo do tumor para cima e uso o cerebelo só de um lado, Você entendeu? pode talvez até fazer a anatomia mediana, tentando ir mais para o lado que você quer ir, para o pedúnculo, Isso. né? O que eu já operei por via subtemporal foi cavernoma. Cavernoma, mais ou menos na região mais lateral do tronco encefálico, eu já fiz cavernoma. O que eu faço nesses casos, às vezes, quando eu faço subtemporal, eu coloco uma drenagem lombar, porque aí É. o cérebro cai bastante e a gente consegue ter um acesso melhor. Entendeu? Você opera sentado essas crianças? Não, a gente só faz park bench. Backbench. Uhum. O nosso amigo Igor, está aí? Igor, nosso neurocirurgião pediátrico também, quer tecer algum comentário? Brilhante exposição do Marco, esclareceu todas essas lesões desse glioma difuso, que hoje em dia nós sabemos que ele é um inferno com essa estona, com essa H3, né, 27M, né? H27M. Igor, está aí, Igor? Está com o microfone desligado. Oi, tô aqui sim. Tudo jóia, professor? Tudo bem? Eu vou abrir a tela, só um minutinho. Aham. Ah, consegue me ver? Estamos levando. Bem, jóia, boa noite a todos. Parabéns, Marcos, pela aula. Obrigado. Muito interessante. Eu tive a oportunidade de fazer a minha formação com duas das pessoas que eu acho que mais operaram tumor de tronco no mundo, o Dr. Balbino Brícolo e o Dr. Sérgio Cavalheiro. Então, os dois tinham uma experiência muito grande com tumor de tronco. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso de perto. Eu acho que se você colocou é muito prudente. Eu acho que a primeira coisa é você definir se a lesão é típica ou atípica. Sendo a lesão atípica, a conduta muda praticamente 100%, né? Agora, algumas coisas são interessantes. A primeira delas é o seguinte: se você tem uma lesão atípica, sem efeito de massa é uma coisa. Se você tem uma lesão atípica com efeito de massa, também já é outra completamente diferente, né? Para uma, você pode partir inicialmente para uma biópsia, sem menores problemas. Para outra, você já vai ter que pensar numa ressecção mesmo que subtotal. Eu já tive alguns casos parecidos com o que você colocou aí, mas hoje em dia, na nossa rotina, se você tem uma lesão típica, um DIPG típico, a gente não indica biópsia. Não muda a conduta terapêutica, né? Você tem aí alguns outros problemas no SUS, por exemplo, custo elevado.
Muitas vezes a nossa realidade SUS não permite você ter um patologista com experiência suficiente para analisar esses fragmentos. Então, hoje em dia, a gente não indica biópsia para tumor difuso de ponte na faixa etária pediátrica, se for um caso realmente típico. Vai direto para a radioterapia. Uma vez inserido um serviço de pesquisa, não há nenhum problema em você fazer a biópsia, né? Até tendo em vista aí a busca de uma terapia-alvo, como você colocou. Mas na prática rotineira a gente não aplica isso. E levou um tempo até a gente conseguir convencer os oncologistas a não tratarem sem a biópsia. Oncologista sem biópsia é igual navio sem bússola, na verdade. Eles ficam perdidos e até você conquistá-los leva um tempo. Então, hoje em dia, a gente não faz mais biópsia para criança com lesão típica e para adulto com lesão típica. Se a lesão for atípica, apenas levantando duas coisas. Aí, o que o professor colocou é o acesso para essas lesões, né? Tem que pensar muito bem qual é a via de acesso. Você falou aí, indo subtemporal, né? Eu já tive um caso de lesão ali peduncular e uma boa via que a gente tem usado é a via transcoroideia. Então, a gente tem tido uma boa experiência com a via transcoroideia, então a gente consegue chegar ali sem elevar o lobo temporal e basicamente sem nenhum déficit para os pacientes. É uma via interessante de se pensar sempre, né? Quando você pensa num acesso mais lateralizado, né? Ou anterolateral. E outra coisa também que eu acho é o seguinte, nas lesões atípicas que você tem efeito de massa, é muito importante ponderar o que você vai fazer no intraoperatório, porque se você fizer uma ressecção pequena, ou às vezes até uma biópsia, que a gente chama daquela cirurgia do pica-pau, né, Woodpecker Surgery, você pode ter uma reação do glioma, a síndrome do glioma ferido, né, o Wounded Glioma Syndrome, e você pode ter aí um edema e eventualmente perder esse paciente no pós-operatório. Então, não é uma decisão muito fácil. Tem que considerar também os hotspots para biópsia, a possibilidade de ser uma lesão muito vascularizada. Então, tudo isso entra na conta, né? Tudo isso entra na conta. No final, o que você falou resume bem. Tumor de tronco deve ser avaliado multidisciplinarmente com a neuroradiologia, com a oncologia e com o neurocirurgião experiente na área. Porque senão corre-se o risco de você não tratar aquilo que é para tratar ou de você tratar aquilo que não necessita de muita intervenção. Então, aí é que está a balança do processo. Essa é a minha visão. Então, hoje em dia, a gente tem feito mesmo. É isso mesmo. Do ponto de vista dos gliomas, os gliomas, né, hoje, glioma difuso de linha média, né, nossa conduta atual também não é biopsiar essas lesões. E aqui, por exemplo, em Minas Gerais, o único tipo de tumor no SUS que é permitido de fazer radioterapia sem diagnóstico histológico são os tumores típicos de ponte, entendeu? Todos os outros têm biópsia. Todos os outros têm que ter biópsia, isso. E a gente tem uma situação, só sem interromper, mas já interrompendo, tem uma outra situação em que a gente também não precisa de biópsia, que são os germinomas bifocais, tá? Se tiver uma lesão sincrônica, se tiver uma lesão supratentorial, e célula e hipófise, também você não está indicado biópsia. E o que acontece? Esses gliomas, a gente vê que os principais, você falou, as biópsias hoje realmente para pesquisa, né? A última novidade que a gente trouxe foi essa mutação no H3K27M, e as principais pesquisas que a gente tem hoje são na França, né, em relação a esses tumores, né? Principalmente o pessoal do Necker hoje, eles têm um banco de tumor grande em relação a esses tumores, grande parte dos trials são conduzidos por eles, entendeu? E se você não tem a possibilidade de colocar um paciente num trial desse, num trabalho desse, não tem realmente por que você biopsiar. Eu concordo com você plenamente, entendeu? O pessoal do Necker, eles têm um centro de pesquisa forte lá, então eles são mais agressivos, inclusive com outras condutas, né? E o pessoal lá da Cornell, né? O pessoal, o Sueidani também tem feito muita pesquisa com o DIPG. Então, assim, esses dois centros aí, eles têm alguns protocolos de tratamento. Isso. Mas eu não sei se você observa aí em Minas, o grande problema que eu vejo no DIPG, muitas vezes, é a questão familiar. Não sei se o professor está aí no Piauí.
Porque quando você tem uma doença em que você não tem um tratamento efetivo para oferecer para a família, aí você abre as portas do purgatório para essa família. Porque é a busca pela, como a gente já disse aqui, muita terapia milagrosa e tudo aquilo. E a gente sabe que não existe radioterapia. E uma grande questão que eu trago aí para vocês dois também, principalmente, é a questão da válvula, né? Esses pacientes, via de regra, evoluem para hidrocefalia ao longo do tratamento, seja radioterapia ou seja um tratamento, às vezes, misto, qualquer que seja ele. E a gente tem por conduta aqui sempre valvular. Apesar de a gente saber de tratar uma doença maligna com prognóstico reservado. Eu queria saber o que é que vocês acham, mas a gente tende a valvular mesmo se o paciente já esteja numa situação já mais avançada, porque às vezes acontece você valvular e o paciente ganhar mais tempo de vida. Não sei o que é que vocês fazem aí, né? Primeira coisa em relação a catástrofes, eu até mostrei. Você acredita que valvular o doente vai aumentar um pouco o tempo de vida dele? Se a clínica dele for de hipertensão intracraniana, a gente não tem como saber se a piora dele é por hipertensão ou se a piora é pela evolução do tumor. Sim, se ele tem vias longas, se ele tem alteração não relacionada à hipertensão, aí eu acho que não. Mas quando ele abre um quadro hipertensivo associado à imagem de hidrocefalia. Você tem casos de overdrive, de slit ventricle, ventrículo em fenda? Tem um caso de ventrículo em fenda, mas não em tumores de tronco, né? O slit ventrículo, a gente sabe ali que ele clinicamente... Igor, ele você vai está preconizando o tumor de tronco, todos eles fazer o shunt, é isso? Agora eu estou entendendo. Não, se você tem um paciente com um tumor de tronco, está em fase de tratamento, ele abre um quadro de hipertensão intracraniana, certo? Ele não tinha hidrocefalia, então ele abre hidrocefalia. Esse paciente, na minha visão, tem que ser valvulado. Sim, com certeza. Porque a piora clínica dele, a queda de KPS, não é por progressão de doença. Não, na minha visão, agora eu entendi. Tem alguns centros que, pelo fato de ser um tumor progressivo, não valvulam, mandam para paliar. Eu sei. Em relação ao slit ventricle, a gente tem, mas felizmente, do ponto de vista de imagem, você tem o slit ventricle aí entre, às vezes, 30%, 40% de todas as válvulas. O ventrículo em fenda na imagem. Mas, clinicamente, ele gira em torno de 5% somente dos pacientes com shunt. Né? E o primeiro tratamento do slit ventricle sempre é revisar a válvula, né? Se não melhorar, aí você parte para mudança de pressão de válvulas programáveis, etc. E, eventualmente, em casos muito raros, só tive um caso, ter que fazer uma cranectomia bitemporal para alívio da hipertensão intracraniana refratária no slit ventricle. Mas eu queria saber se vocês se defrontam com essa situação também dos tumores em tronco evoluindo com hidrocefalia, se vocês também têm a mesma conduta de valvular. Nós temos no nosso serviço muito pouco tumor de criança, porque os tumores de criança são conduzidos em outro hospital, no hospital infantil. Né? Então, o nosso residente passa lá. Né? Márcio, o Thaleson, você está aí, Thales? Qual é a frequência lá dos tumores de tronco no hospital infantil? Thaleson? Oi. Qual é a incidência lá? Você já passou lá no hospital infantil, né? Sim, ano passado eu estava no estágio lá. Assim, a gente não costuma pegar também um número muito alto de pacientes, né? Mas, assim, eu lembro do ano passado eu ter pego no mínimo 2 pacientes com tumores de tronco que, inclusive, já vieram com a válvula feita no hospital de urgência, né? Aí já vieram encaminhado para o hospital infantil após ter feito. Estava com sinal de hidrocefalia aguda, foi feita a válvula e aí transferido para o hospital terciário para tratar mesmo o tumor, né? Ele já abriu o quadro com hidrocefalia, né? Sim, esses dois casos. A sua indicação é precisa, eu só não tinha entendido no começo. Mas se ele abriu o quadro com hipertensão intracraniana, obrigatoriamente você tem que colocar. Eu tinha uma pergunta para vocês dois. Vocês tiveram algum caso já de um tumor que ele seja exofítico e levemente intrínseco, né? Extrínseco e um pouco intrínseco, agora localizado, por exemplo, ele tem no ventrículo lateral uma parte onde que ele tem mais talos, são aquele paciente que vocês operaram ontem, certo? Tem no quarto ventrículo,
ele era um Ele tinha uma lesão no átrio, tinha no corno frontal e tinha corno também no frontal, quarto ventrículo, né? e tem uma lesão no quarto ventrículo. Eu indiquei que tirassem primeiro a lesão do quarto ventrículo, o nosso preceptor retirou. Eu tenho até a filmagem, é um tumor que ele é realmente esofítico, mas um pouco intrínseco também, né? Eu vi ali que ele estava um pouquinho. Vocês tiveram alguma coisa assim? Isso é um subependimoma? O que é? Eu nunca tive assim multifocal assim em vários locais do sistema ventricular, mas já tive tumores parcialmente infiltrativos e parcialmente exofíticos, né? Nesse caso, eu acho que cai muito aí com o que o Marcos falou, né? Das lesões atípicas, né? Então, muitas vezes você não tem aquela manifestação clara e o Marcos indicado falou isso. talvez seja você fazer a ressecção preferencialmente da porção exofítica, né? E se tiver o patologista em sala, melhor, né? E, obviamente, aí tentando tirar pelo menos mais do que 60% da lesão para evitar edema pós-operatório maligno, né? Que pode acontecer. Marcos, você já viu algum caso assim, Marcos? Essas lesões, principalmente, são os gangliomas, né? Os gangliomas que mais frequentemente você tem uma porção exofítica e uma porção intrínseca, sabe? Como o Hugo Multifocais? disse, Dentro não, do... multifocal eu nunca encontrei, eu digo as duas porções. Multifocal eu não tive nenhum caso, que eu tenho de tumor multifocal operado intraventricular, mas eu não tenho nenhuma lesão do quarto ventrículo, é o superependimoma de células gigantes, né? Mas nenhuma delas estavam localizadas no quarto ventrículo. Lesão exofítica intrínseca, o que eu encontro que eu vi com mais frequência é exatamente o ganglioma. E como o Hugo disse, exatamente no ganglioma, diferente do astrostoma pilocítico, no astrostoma pilocítico, você entra na parte intrínseca da lesão, você consegue fazer uma boa ressecção também, com uma segurança relativamente boa. No ganglioma, quando você entra para a parte intrínseca da lesão, aparentemente você tem um maior índice de complicações, sabe? Então é importante tentar diferenciar isso aí. Como você disse, em relação à catástrofe, eu até mostrei na minha aula, um dos nossos trabalhos foi o editorial do Journal of Neurosurgery Pediatrics em relação aos gliomas de ponte, e foi representado na capa exatamente para aquele tufão. Porque o diagnóstico realmente, principalmente quando em criança, é uma catástrofe, né? A questão familiar, tudo isso é muito difícil. Em relação a valvular, eu vou ser sincero para você, foram poucos pacientes que eu pus válvula, foram poucos, e a maioria que eu coloquei contrariados, entendeu? Mas é evidente, se o paciente tiver com um sinal tipo de hidrocefalia e hipertensão craniana, a gente vai colocar. Mas eu não encontrei isso com frequência nos meus doentes. Foram pouquíssimos doentes realmente que a gente chegou a colocar a válvula com esse diagnóstico. Eu já me deparei com essa situação algumas vezes. A gente tem um volume razoavelmente alto aqui e de tumor de tronco, né? Porque é um centro para o estado inteiro e um estado relativamente populoso. Eu já me deparei com essa situação e eu me coaduno com a sua visão. Assim, às vezes você coloca naquele questionamento se realmente é válido para uma doença tão agressiva. Mas eu fico também pesando se você não colocar e eventualmente essa criança melhorar e ter mais tempo com qualidade de vida e poderia morrer por hipertensão intracraniana. É uma decisão difícil, foi por isso que eu coloquei a situação. Mas na hipertensão intracraniana, a única coisa que você realmente pode fazer para dar pelo menos um sossego para que morra tranquilo é um shunt, né? Certo? Não custa nada. Marcos, eu tinha uma pergunta de curioso para você, certo? Eu vi que, muito bem indicada a sua punção na biópsia estereotática de você descobriu uma metástase de pulmão dentro do tronco. E fez a radiocirurgia, mas era um doente para rádio ou um doente para terapia-alvo? Porque o tumor de pulmão, se você tem realmente inibidores, ali com mutações do BRAF, eles respondem bem à terapia-alvo e vivem mais tempo, né? O que acontece? Foi feito só radiocirurgia. Não, foi feito radiocirurgia e depois o paciente foi tratado do tumor dele, né? Mas Aí foi feito a terapia-alvo, não, né? eu não lembro com o que ele foi tratado, tratamento oncológico. Esse paciente é um paciente mais antigo, mas é um paciente que o próprio oncologista me encaminhou, porque na época ela procurou um oncologista inicialmente, ela não conseguiu achar um sítio primário. A gente biopsiou, fizemos a radiocirurgia, depois ela finalizou o acompanhamento dela com o oncologista
e ela fez um tratamento quimioterápico, mas eu não lembro o que foi na época. Esse paciente é um paciente de 2010, 2011, se eu não me engano. Ele viveu 2 anos somente, né? Você falou. Foi 2 anos. Foi 2 anos. Eu acho que ela teve uma boa resposta, Mas porque foi se a gente não Foi tivesse interessante. tratado a lesão. Você fez uma indicação precisa ali da biópsia, como é importante. Meu amigo Bruno está ali. Bruno, Oi. vamos lá, Bruno. O que eu acho mais interessante nessa história toda é o seguinte: a neurocirurgia evolui de uma maneira relativamente rápida, a gente não pode ficar parado. Há pouco tempo atrás, a gente considerava as lesões difusas como uma coisa só. Óbvio que o astrocitoma grau 1 e grau 2 são diferentes, eles são tumores diferentes, o grau 1 não vira grau 2. E com a mutação da estona, mais uma vez a gente vê que entre os astrocitomas difusos tem 2 doenças diferentes, uma de prognóstico bom e um ruim. Então, assim, se a gente fica parado no tempo naquela história que a coisa é tudo igual, a gente não evolui. Então, assim, por isso é que tem que tentar biopsiar, que tem que tentar andar um pouquinho com as coisas, para que a gente comece a fazer diagnóstico. A gente, ao aumentar, desde que a gente tem o neuronavegador na Santa Casa, a gente aumentou muito o número de biópsias de tudo quanto há. Tem um monte de diagnóstico que a gente considerava errado, igual semana passada, um sujeito com células claras com a metástase, que era um meningioma. Então, assim, ele ia fazer uma radioterapia de cérebro total para o meningioma. A gente, às vezes, tem que parar e pensar, se não está muito típico, vale a pena abordar, vale a pena mexer, porque a lesão controlada, o sujeito que faz uma radioterapia de cérebro total, além da lesão não sumir, porque o meningioma não vai sumir, ele vai ter a sequela da radioterapia sem motivo. Então, assim, a gente tem que ter mais cuidado com esses diagnósticos e pensar um pouquinho, se não está muito igual ao que deveria ser, vale a pena, gente. O risco da biópsia é muito menor do que a gente pensava que fosse, e a gente consegue fazer com certa tranquilidade e, muitas vezes, mudando uma conduta, né? Exatamente. O Marcos, eu tenho uma pergunta mais curiosa ainda. O que é feito do Epstein? Ele está vivo ainda, não? Não sei não. Hã? Não sei não. Morreu. Você sabe, eu cheguei a assistir conferência do Epstein. Ele morreu, o Fred Epstein, ele morreu num acidente no Central Park, ele foi atropelado, caiu de uma bicicleta, fez um hematoma cerebral e morreu. Eu me lembro que ele falou uma vez assim, disse, olha, eu vou contar isso aqui para vocês por da minha velhice, de estar participando e escutar. Disse, olha, tem muita criança para chegar nessa situação, para entender a patologia desses tumores. Né? Ele realmente foi o cara que mais operou, né? Foi o cara que deu o boom, né? Que deu, né? Eu não sabia que ele tinha. Foi o pioneiro, né? Na verdade, ele foi o pioneiro da monitorização intraoperatória, né? Foi o primeiro a valorizar, né? Essa classificação de glioma difuso, glioma focal, entendeu? A ponte para cima, entendeu? Na divisão. Teve uma morte muito triste. É interessante que ele tem uma classificação, eu mostrei a classificação dele aqui, né, tomografia, mas ele tem uma classificação desses tumores com ventriculografia. Né? Anterior a essa, eu não coloquei. Mas ele chegou a fazer uma classificação com ventriculografia. Fiz muito esse exame. Aí, de maldade, eu fazia, sabe o quê? Eu fazia a angiografia com ventriculografia. O cara não mais, entendeu? Né? Fazia primeiro a ventriculografia, o cara já ficava com o pescoço duro pra caramba, cheio de ar na cabeça, ali em Santa Campo, entendeu? Certo? Residente. E aí eu metia a angiografia em seguida. Ficava bonito o negócio, mas coitado, sofria demais. Era 3 minutos, que nem um sebo em cima da cama, entendeu? Como permitia, aí eu fazia, certo? Uhum. Era bom que a gente tinha uns diagnósticos bonitos, estudava aqueles vasinhos, tudo. Na minha época não tinha tomografia no começo, tinha ressonância. Tinha que estudar os vasinhos, tinha que saber tudinho de cabeça ali, certo? Linha de Ruggiero, Castellano, que vai fazer o ponto mesencefálico. Você tinha que saber aquilo tudo. Senão você não andava. Era na geografia. Nazareno, eu tenho uma pergunta para fazer, Marcos Wagner. Posso fazer? Pode. Não, Marcos, tudo bom? Prazer. Usei essa camisa em sua homenagem. Obrigado. Uma bandeirinha só apenas, mas a camisa é velha.
Do ponto de vista técnico, em gliomas do tronco encefálico, né? Você acha pertinente o uso do aspirador ultrassônico? Se você tem experiência com o uso do ultrassom, né, para você localizar o tumor, se tem experiência, e com relação à tractografia da ressonância, você acha que tem seu valor de ressexo de planejamento cirúrgico? Vou falar um pouco dessas três coisas. Marco, primeira coisa, principalmente para o astrostoma pilocítico, normalmente a gente usa assim, o aspirador ultrassônico e eu acho que ajuda muito, sabe? Nesses casos. Em relação à tractografia para o tronco, tem que melhorar a imagem ainda, entendeu? A imagem ainda na tractografia de tronco tem que ter uma melhora realmente para a gente ver um benefício claro dela na abordagem das lesões do tronco encefálico. Por isso que eu acho que quando você vai abordar uma lesão, você tem que ver por onde que ela está superficializando, se de acordo com a anatomia e com a zona segura, se permitir você fazer esse acesso através dela, eu acho que você deve tentar fazer o acesso ali naquela região. E qual que é a outra pergunta? Ultrassom transoperatório. Não, o ultrassom, na verdade, o probe que a gente tem lá na Santa Casa é um probe grande, sabe? Para você conseguir usar o ultrassom ali, tem que ser um probe muito pequeno, que a gente não tem disponível na Santa Casa, e o que a gente usa nesses tumores é a neuronavegação. E a neuronavegação ajuda muito, porque no tronco encefálico praticamente você não tem brain shift, né? Você não tem. O tronco, normalmente, quando você abre, ele não muda tanto de posição, como muda a região supratentorial, tudo isso. Então, a gente usa a navegação e eu acho que a navegação resolve bem nessas lesões. É interessante falar também que na corticotomia, né, a abertura, você tem que seguir uns parâmetros fixos, né, de longitudinal e funcionando devagarinho ali, né, tentando abrir, né, as fibras, assim que você faz também, né? Uhum. Sem dúvida. Perguntem mais. Tá bom? Eu só queria acrescentar essa questão do ultrassom. O aspirador ultrassônico ele pode ser uma arma muito boa, mas pode ser uma tragédia também, né? Pode. O aspirador tem que saber usar, né? Tem que saber usar. Porque se você não tiver monitorizado o paciente, é muito arriscado. Você pode transpassar o tronco. Não é só isso também. Assim, quando você vai usar o aspirador ultrassom, você tem que regular ele, né? Tem que botar em baixa amplitude, baixa frequência, mínima irrigação. Tem uns parâmetros que você vai usando e você vai alterando esses parâmetros dependendo do ponto que você esteja. Em determinadas situações, o aspirador tradicional ele pode até ser mais seguro do que o aspirador ultrassônico, dependendo também da consistência da lesão. Isso é muito importante. E a outra coisa aí que você falou, tractografia, para mim, em pouquíssimas circunstâncias em neurocirurgia, ela vai fazer algum tipo de diferença. Ou, muito provavelmente, somente para tumores talâmicos e olhe lá. Na maior parte dos tumores, ela é um orgasmo radiológico, nada mais. Não ajuda em muita coisa. A fisiologia ainda impera. Ainda tem que desenvolver muito até a gente ter uma predominância da tractografia em qualquer tipo de decisão cirúrgica, exceto, na minha visão, tumores talâmicos pedunculares. Obviamente, se você tiver, você vai fazer, mas não é algo imprescindível, né? Agora, a monitorização, você operar um tronco hoje em dia sem ter uma monitorização, é muito arriscado. Mas você tem fácil no SUS? No SUS a gente não tem fácil nada, nem Cavitron, nem monitorização, nem nada. Estudo genético. A coisa que a gente tem fácil no SUS é vontade de operar, o resto não tem. Eu queria comentar em relação ao aspirador, principalmente para essas lesões, que eu acho interessante, normalmente eu gosto de usar o aspirador dentro da lesão. Então, eu acho que o aspirador é interessante para você tentar esvaziar a lesão, tentar diminuir ela de tamanho. Descolar a lesão, isso vale para tronco, para qualquer região. Normalmente eu descolo a lesão dissecando ela cuidadosamente. Eu não aspiro o tumor todo com o aspirador ultrassônico. Eu acho que você aspira para diminuir o tamanho da lesão, para você conseguir manipular ela e tentar retirar a lesão. É assim que eu assim, na minha opinião, a forma de usar o aspirador que normalmente eu uso é assim. Eu concordo, só que algumas vezes, quando você tem um tumor mais... Tirando os outros tumores, né? Astrostoma, glioblastoma, né? Tirando esses tumores, né? Que aí você aspira. Às vezes, quando você tenta soltar ele, você tem um risco muito grande de dano do tecido do tronco.
Aí o que é que eu costumo fazer? Eu vou pincelando, alternando o ultrassônico com o aspirador normal. Uma coisa que eu acho que não deve fazer em tronco nunca é coagular. Isso. Coagulação em tronco tem que ser naquela última circunstância, fazer de tudo para não coagular, usar espongostan, usar qualquer tipo de hemostático, Surgicel fibrilar ajuda muito, mas evitar ao máximo coagulação, porque o calor ali pode causar um dano. Raramente é necessário, na verdade. Raramente vai ter um sangramento que vai ser necessário coagular. E puxar também, puxar a lesão com qualquer tipo de pinça, eu também evito, principalmente se for uma lesão um pouco mais infiltrativa. Em relação ao ultrassom, concordo com você. Não tem espaço para ultrassom em tumor de tronco porque os probes são muito grosseiros. Então, não dá. Tem como. Professor, tem uma pergunta. Pode perguntar. Uma pergunta para o doutor Igor, que ele citou aquela questão dos pacientes dele pediátricos que necessitaram de válvula, né? Eu queria saber, assim, teve caso nesses pacientes que eram tumores de teto de mesencéfalo, que, assim, tinham um certo grau de dilatação ventricular e que precisou fazer, por exemplo, tanto uma biópsia por via endoscópica, como a terceiro-ventriculostomia também, nesses casos, de algum caso de glioma de teto de mesencéfalo? Vários. Aí vale um parêntese, né? Tumor do teto do mesencéfalo, tá certo? É um tumor completamente diferente dos tumores demais do tronco. O tumor do teto mesencéfalo talvez seja a menor lesão no cérebro humano que é capaz de causar a morte do paciente, mas causa por hidrocefalia obstrutiva. Nesses casos, o tratamento padrão é terceiro-ventriculostomia endoscópica e nunca biopsie um tumor, um glioma de tecto. Nunca. Porque naquela região você tem veias em ponte, você biopsiar ou não vai fazer diferença, são tumores indolentes. O que mata no tumor do tecto é a hidrocefalia. Esse é o primeiro ponto. Para os outros tumores do tronco, difusos, a chamada fat pons, ponte gorda, etc. e tal, a terceira ventriculostomia endoscópica não me parece ser uma boa opção. Existem autores que fazem, eu não acredito que seja um bom resultado. Por quê? Porque a ponte gorda desloca as estruturas anteriormente. Então, você fica com um espaço clivos basilar extremamente ocluído. Então, você não consegue abrir ali sem um risco muito grande de lesão de vasos. E muitas vezes você também, mesmo que você consiga abrir, a circulação do líquido vai estar interrompida pela própria presença do tumor difuso de ponte. Então, glioma de tecto, terceira ventriculostomia endoscópica e nada de biópsia. Vai para casa e manda o menino embora, que ele vai viver bem. Se for um tumor difuso de ponte, eu não acredito em terceira ventriculostomia endoscópica. Tem os que advogam. Você falou aí do grupo NEQUE. Muita gente no NEQUE faz endoscopia para tudo. Eu não tenho essa visão. Eu acho que a endoscopia é uma ferramenta, mas tem que ser bem empregada. E tumor difuso com ponte muito gorda, eu não recomendo, porque a distorção anatômica é importante. E glioma de tecto, eu tive um caso, que vale a pena citar, que foi uma criança que eu fiz uma endoscopia e mais ou menos um ano depois ela retornou em coma por uma oclusão do estômago. Então o estômago reocluiu, quase um ano depois. E essa criança não teve uma boa evolução. Então é importante dizer aos pais que fazendo a terceira ventriculostomia endoscópica, você não tem uma cura do processo. Você tem que explicar que se essa criança tiver sintomas, ela tem que voltar para o hospital. Essa especificamente morava no interior muito longe, a família não conseguiu chegar a tempo, ela fez uma hidrocefalia grande. E aí acabou indo para o shunt. Mas a minha experiência com glioma de tecto é essa daí. A gente tem uma quantidade de casos bem razoável. Eu não sei como é dos colegas aí em outros estados. Eu até fiz essa pergunta, professor, porque a gente teve um caso recente de... Nosso serviço também, o setor de oncologia, não aceita fazer o tratamento complementar sem a biópsia, entendeu? E o paciente tinha a lesão do teto do mesencéfalo, tinha uma hidrocefalia, a gente fez a terceira ventriculostomia, e diferente do que o senhor falou, a gente fez a biópsia, né? Mas o paciente ficou bem, não teve nenhuma intercorrência. Entenda, lesão típica, Qual foi o anátomo? Típico do e qual teto, foi o anátomo? né? Ah, sim, entendi. Não, aí a lesão dele tinha um componente exofítico, não era lesão típica. E qual que foi o anátomo? Aí é qual diferente. Foi o anátomo? Veio como glioma de alto grau, mas não tem ainda o estava aguardando complementar a imunistoquímica dele, né? Isso aí não é um glioma tectal, né? É uma lesão... Glioma grau 2 que foi feito? Né? Oh, perdão, o dele foi uma mastrocitoma... ele vai repetir. Foi um mastrocitoma SOE, né? Que não especificado. Um glioma de baixo grau, perdão. Agora.
Eu pedi para repetir meu nos toquinhos, cadê? Isso. Lucas, boa noite, meu amigo. Você está aí ou foi na tua reunião? Lucas Alverne, tudo bem? Tô. Opa, Lucas. E Ô, aí? doutor, tô Tá aqui. calado hoje? Quero te botar aqui na roda. Tô calado aqui. Parabéns, Marcos. Muito boa aula. Obrigado, Lucas. Prazerão te ver de novo. Prazerzão. E aí, Igor? E aí, professor? Fala, meu irmão. E o garoto? Tá bem? Tá bem, tá bem. Aham. Pulou na piscina e eu tirei o gesso dele. Ah, tirou o gesso hoje? Aham. Coisa boa. Hoje ele já está soltinho, né? Já tá ótimo. Obrigado. Tá correndo, tá jóia. Coisa Muito boa. boa a discussão. Aham. Interessante, só acrescentar uma coisa, um artigo que eu li recentemente sobre glioma de fóssil posterior, era a respeito de justamente a mutação, né, dos difusos de linha média, e quando eles não têm mutação, eles têm o IDH mutado. Normalmente o IDH que eles apresentam é um IDH diferente do IDH presente supratentorial. Parece ser. São que- mutações mais raras que se encontram nesse Exatamente. tumor, né? É E o eles até aconselham hoje. O número R, não sei o que lá, um trem assim. É o 132H, Isso, né? 138, uma coisa assim. Eles até aconselham porque existe um kit básico de mutação de DH que o pessoal procura. Eles acham que quando é um tumor de tronco... O DH mitocondrial aí? É a diferença entre o citoplasmático e o mitocondrial? Não, tem diferença na mutação, não lembro qual, mas Olha ele aí, olha o ele aí. citoplasmático é o 2 e o mitocondrial é 1, o invertido. Mas nos tumores de tronco, as mutações encontram-se nas aqui, ó. mutações de H mais raras, como o Lucas Pronto, disse. ó. Aqui eu tenho aqui, ó. O IDH é o Acho que é 138, R132CG e o Isso. R172SG. E é interessante que o comportamento deles pode ser também diferente do que a gente espera no supratentorial, né? Eu lembrei disso porque o Marcos comentou um caso que ele tinha aquele glioma com 6 anos de evolução que ficou estável, né? O que você não vê no glioma supratentorial, uma estabilidade por tanto tempo, né? Ou seja, são doenças totalmente diferentes, a verdade é essa, né? Totalmente diferentes. E aí É interessante, e ô Lucas, isso é interessante porque o pessoal tem um kit básico para pesquisar essas mutações, e essas mutações não estão incluídas naquele kit básico. Então, muitas vezes ele fala, não acha a mutação. Outro ponto interessante que a gente encontra nesses gliomas de tronco também, que pode acontecer, o que acontece? Às vezes, como eu mostrei aquela imagem, você vê um glioma difuso de tronco, você vê uma imagem, às vezes, muito pouco celular, que senão um patologista muito experiente, ele fala, isso é gliose ou tumor. O que ele usa para diferenciar isso? O IDH. O IDH, na maioria, é negativo. Aí o cara fala que não é tumor. Não tinha pensado nisso. Mas é verdade. Mas aí você tem que ligar para o cara, faz a mutação do H3K27N. Exatamente. Porque quando eles fazem, na verdade, os kits básicos, eles só têm o IDH1R132H, que é o mais comum, né? Que tem. É interessante, é bem observado mesmo. Aí o cara vai diferenciar de gliose e realmente bota o IDH e não tem. É isso mesmo. Perigo. Na verdade, nós temos uma carência grande de neuropatologistas, né? No Brasil. Né? É uma carência, de neuropatologista e de neuro-oncologista. Exatamente. Certo? Também. A carência de neuro-oncologistas. O neuro-oncologista é muito forte. A gente precisava no serviço ter um neuro-oncologista que guiasse a gente, entendeu? Precisa mesmo. O problema, Nazareno, que o oncologista ele quer mexer com mama, com o pulmão, com o colo. Neurocirurgia é muito pouco doente, eles não conseguem um pouso de doentes bom, o resultado não é bom. Você pega esses monoclonais para câncer de pulmão, aquilo é uma maravilha. O que a gente tem? Nada. É radioterapia intermodal, não tem tratamento para esse negócio nosso. Muito pouco quimioterápico para fazer, né? Mas aí dedicava para aumentar isso daí. Tem que ir nas horas vagas fazer as outras coisas. Alô? Deu uma parada geral aqui. Já pararam para pedir N-Track para eles? Porque existem algum laboratório que eles fornecem, né, a pesquisa
justamente porque, se for positivo, eles conseguem liberar pela justiça e tem respostas boas, né? O negócio é que não é tão comum o sistema nervoso, né? É muito raro essa mutação. Eu já tive duas doentes minhas que fizeram, a oncologista ficou toda animada, vai dar, e veio tudo negativo. Eu já tive dois doentes meus que fizeram e não foi. Eu pedi exatamente para dois também. O que a gente tem para tumor do sistema nervoso central hoje, mais comum hoje, tanto é que nas observações, essa última publicação nossa em relação a essas lesões, um dos revisores colocou isso, é a mutação do BRAF. A mutação do BRAF, ela está crescendo muito para os tumores benignos em crianças, entendeu? Do sistema nervoso central. A gente encontra em xantoastrostoma, em ganglioma, em até 10% dos astrostomas pilocíticos, e parece assim, a que está mais factível em relação e a mais comum do sistema nervoso central, entendeu? E é possível se fazer também com imunohistoquímica essa mutação. Só que raramente você vê, né? Entendi. Ô, Marcos, vocês estão conseguindo fazer o H3K27M por imunohistoquímica? Porque dizem que é fácil. Sim, de um tempo para cá. É fácil, de um tempo para cá. A grande questão, ela tem uma boa sensibilidade, só não diferencia o H3.3 do H3.1, mas isso... O senhor tenta, Nazareno? Mas está fazendo. Hã? Nós pedimos, aqui ela pediu o reagente custa um pouco mais caro. Ela não conseguiu, a minha neuropatologista, mas a gente manda para o BAC. E o BAC faz. O BAC tem. O BAC faz para o Brasil inteiro, né? A gente manda lá para o BAC. O Brasil todo, né? Aqui no IMIP a gente tem um banco de biologia molecular. Então a gente pega o fragmento, manda lá e eles fazem e muitas vezes manda para o BAC. Mas assim, H3, o marcador aí, o K27... H3 é caro o reagente. Eu nem peço porque eu não faço biópsia, então... Eu não peço porque eu não faço biópsia para tumor. Ele é interessante, principalmente para aqueles, às vezes, assim, hoje, atualmente, realmente, a gente praticamente não biopsia os gliomas difusos, mas para tumor de tálamo, né, às vezes é interessante você pedir, porque ele pode estar presente ali também. É o que vai ser repetido nesse paciente que eu falei aqui agora, que o residente falou. A gente vai ver. Com relação à imunohistoquímica, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, eles têm uma imunohistoquímica gratuita, bancada pela sociedade, lá em São Paulo. Eles não fazem com muita velocidade, não, mas assim, eles têm e é sempre o mesmo patologista, isso faz parte de um projeto deles de ter um banco de tumores, eles acabam ficando com a amostra, mas é de graça. A nossa pediatra aqui, oncologista, nós temos uma oncologista pediátrica, ela tem contato com eles, isso daí realmente... Nós temos a doutora Gildene, que trabalha junto com eles. Acaba sendo um caminho, às vezes, quando a gente precisa de alguma coisa a mais. É o pessoal do Davi Epp, lá de São Paulo, que mexe com isso. Vamos saber. Mais perguntas, minha gente? Foi uma maravilha encontrar vocês, viu? Prazer. Semana que vem temos o Dr. Ronald de novo. Na próxima terça nós vamos ter o Dr. Ronald falando sobre tumores na medula. Depois a gente... Estaremos aí. Foi contigo, Igor, que a gente combinou para fazer as gliomas de crianças, não foi? Eu não lembro o que ficou, se foi glioma de criança, se foi cirurgia intrauterina, eu não lembro mais o que ficou. Aí fica à vontade aí, quando quiser, professor, só chamar aí. Pode ser glioma de crianças, Igor? A gente põe lá para frente. Pode. Um pouquinho mais para frente aí, por causa das... pós-graduação aqui, as aulas da pós-graduação agora tudo. Eu vou ver se eu faço uma coisa gênica na radiologia. Tem um menino que faz direitinho isso. Fazer umas 2 de radiologia agora, já que a gente falou sobre quase todos os tumores, diagnóstico e tal.